Essa é a nossa quarta reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, que estamos realizando, discutindo a proposta de revisão do nosso plano diretor. Aqui na frente a vereadora Paula, nossa membro da comissão. Salve de palmas, dona Paula, está sempre presente. Vereador Gustavo também, boa noite. Daí, vereador Ues Velocino, vereador Edson da Rosa, e representando o vereador Adiló, o Melete. E aqui, escondido aqui, o vereador Paulo Périco, filho do meu querido amigo Dino Périco. Bom, pessoal, a nossa reunião, assim, eu faço uma exposição rapidinha sobre a proposta de revisão que foi encaminhada à Câmara. Depois nós passamos a palavra para uma mensagem rapidinha também dos vereadores e abrimos, então, para falas de vocês. É importante que a gente tenha claro de que em cada região da cidade que a gente vai, quando se fala em plano diretor, os interesses são completamente distintos, né? Por exemplo, lá na Câmara de Indústria e Comércio, a gente estava discutindo especialmente zona industrial, né, índices construtivos, assim por diante, né? Aqui, nessa região, especificamente da linha 40, mas avançando para outras regiões do interior do nosso município, antigo interior do nosso município, e que agora são áreas urbanas, a gente vai ver que são interesses completamente distintos. Nós já tivemos oportunidade, a nível da Comissão de Desenvolvimento Urbano, especificamente com relação a essa região, trabalhar, e estamos trabalhando ainda, as questões relativas aos condomínios, né, da regularização dos condomínios. A gente resolveu não insistir no compromisso que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Urbanismo tinha assumido conosco, de encaminhar os primeiros projetos de regularização para a Câmara, individualmente, né, pontualmente, um por um, encaminhar para a Câmara, para aprovação da regularização, por conta da revisão do plano diretor, né? Mas o plano diretor, a gente tem uma ideia de que, no máximo, até final de abril, a gente consegue aprovar na Câmara. E aí não tem mais desculpa para não começar a acontecer, né, essas regularizações, na medida que tem uma lei que trata disso, é um decreto, né, mas que pode se traduzir numa lei na Câmara, mas tendo o decreto que regulamenta toda essa questão da regularização dos condomínios, e tendo ficado estabelecido que cada condomínio vai ser um projeto específico que vai para a Câmara, porque todos eles são situações distintas, né? Aquilo que eu falava lá já em outras reuniões, um lá tem 6 metros de rua, outro tem 10, outro tem 4, um tem um tipo de tamanho de terreno, outro tem outro tipo de tamanho de terreno, um tem área verde, o outro não tem, um avançou sobre numa área de APP, na beira do rio, tem casa, outro não tem, né? Então, são situações completamente distintas de cada condomínio, por isso que eles têm que ter lei específica. E a outra ação que a gente fez, que foi a questão do IPTU, né, do lançamento do IPTU, dos pedidos de revisão do IPTU, alguns já tiveram resposta, tivemos lá, lamentavelmente, uma ação, eu diria, muito ruim, uma reação de parte da Secretaria da Fazenda, em alguns casos onde o pessoal, quando foi rever o imposto, ao invés de rever para baixo, reviu para cima e ainda está cobrando para trás, uma coisa bem de vingativa, né, nojenta, eu diria até nojenta, né, do ponto de vista da ação da Prefeitura, né, mas que a gente vai saber dar a resposta no momento certo, né, com relação a essa questão do IPTU. Mas estão lá tramitando os projetos de revisão dos valores que, efetivamente, têm valores abusivos, né, não são todos, mas existem valores abusivos, onde se trata um lote aqui nessa região, um lote irregular, como se fosse um lote urbano, lá no São José, no Santa Catarina, no bairro Cruzeiro, assim por diante, né? Com relação, então, aos condomínios, fica esse apanhado mais geral, que nós vamos ter oportunidade, então, especificamente para o pessoal dessa região, desses 10, 12 condomínios irregulares que tem aí, para a gente trabalhar mais para frente.
Hoje nós estamos trabalhando especificamente plano diretor urbano. E o plano diretor urbano, onde é que está o meu amigo Rudimar? Agradeço a presença do nosso companheiro Rudimar Menegoto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Onde é que tu está, Rudimar? Ah, para lá. Obrigado, Rudimar. Se tiver mais alguém aí que representando também, pode me... Tem vagas aqui na frente, tá, pessoal? Bom, então aqui, ó, pessoal, vamos trabalhar, para vocês conseguirem compreender plano diretor, vamos trabalhar em cima dos mapas, né, dos anexos do plano diretor. Que no mapa a gente consegue compreender, né, melhor, visualizando, né, o que a lei trata, né, a nível do plano diretor. O plano diretor, essencialmente, ele regula o uso e ocupação do solo urbano, tá, e também o solo rural. Tá. Aqui nós estamos trabalhando especificamente na região de Nossa Senhora da Saúde, que é essa região toda aqui. Quer mostrar esse mapa aqui? Anexo 9, antigo, atual. Bom, aqui então nós temos as 15 regiões da cidade, né? As 15 regiões da cidade. Vocês estão aqui na região Nossa Senhora da Saúde. Alguns pegando alguma coisa ali, talvez do Santa Fé, alguma coisa do Santa Lúcia, e talvez ali de São Giacomo, tá? Mas então, essa era, até agora, ainda é a configuração urbana, né? Vocês veem aquele traçado lá em cima, é a divisa com Flores da Cunha, basicamente, lá em cima, e aqui embaixo nós já temos quase na divisa com Farroupilha. E a proposta que a prefeitura encaminhou, vocês vejam que houve uma redução significativa, né, do perímetro urbano. Tá? Olha ali, ó, na parte de cima, onde tem o traçadinho pontilhado, onde tem o traçado vermelho, a gente vai perceber que ali, onde está a mãozinha, para o lado de baixo da mãozinha também, tudo ali voltou a ser área rural. O que para nós é um despropósito, né, na medida em que aqui, principalmente aí onde está a mãozinha, já tinham pelo menos aí em estudos na Secretaria de Meio Ambiente, pelo menos uns 6 parcelamentos em andamento. Tá? Uns 6 parcelamentos em andamento. E, portanto, qual é a segurança jurídica, né, de quem adquiriu essas áreas, eventualmente, para fazer um parcelamento e assim por diante, aí a prefeitura volta atrás e transforma isso em área urbana. E lá em cima também, na parte de cima, já na divisa com Flores da Cunha, né, se retirou ali um grande pedaço, né, comparado com a região anterior, mostra o mapa anterior ali, ó, era bem menor, né, bem menor o trecho ali, né, reduziu-se bastante, então, o perímetro urbano. Tem alterações também significativas no perímetro urbano, e aqui nós estávamos falando numa ampliação aqui na zona de mineração, na saída para Flores da Cunha, onde nós temos a pedreira caxiense, a pedreira da prefeitura. A prefeitura optou por ampliar essa área, transformar ela em zona de mineração e deixar ela toda na área rural. Vocês vejam que o espaço era menor antes, bem menor. Ele foi ampliado com o argumento de que teria que se preservar essa zona de mineração por conta de não permitir que novos loteamentos, né, fossem para cima da zona de mineração. E aconteceu o que aconteceu lá no bairro Cruzeiro, né, onde funcionava a pedreira caxiense, lá no bairro Cruzeiro, e a partir do momento da ampliação do loteamento Módena, especialmente na parte de cima da pedreira, obrigatoriamente eles acabaram embargando a pedreira, né? E a pedreira deixou de funcionar porque os loteamentos avançaram para cima da pedreira. Aqui eu não sei se é o caso, porque no plano diretor de 2007 se estudou muito essa questão da zona de mineração, ao estabelecer aquele perímetro que estava ali, né? Como zona de proteção. E agora, então, a proposta da atual administração é ampliar esse perímetro, né? Todo esse tamanho aí. Eu acho que, se quiserem mostrar, mostra lá em cima. Aqui em cima, na região da Parada Cristal, também houve uma redução muito grande do perímetro, né? Se vocês olharem
onde está o traçado vermelho, e olhem, tinha todo aquele traçado para cima, né? Era tudo perímetro urbano, então foi reduzido ali, foi feito um corte, né? Um corte, e reduziu-se bastante o perímetro. Depois tem pequenas reduções aqui, e embaixo, lá onde vai passar a terceira perimetral, mais na região de São Virgílio, aí da Sexta Légua, atrás do bairro Bela Vista, né? Onde vai passar, saindo de Galópolis, aí um pouquinho para cima de Galópolis, aonde foi reduzido também o perímetro urbano ali na parte de baixo. Então, uma das propostas principais apresentadas pela atual gestão é a redução do perímetro urbano. Tá? A redução do perímetro urbano, retornando essas áreas para a atividade rural. Por conta de que, segundo quem fez a proposta, estava havendo uma discussão muito grande, aí o Rudimar está aqui, pode nos ajudar nessa discussão, de que muitas atividades rurais estavam sendo cadastradas como terrenos urbanos e passavam-se a cobrar IPTU num valor muito alto, né? E quando a pessoa ainda tinha atividade rural. E aí a gente discute, não, se tem atividade rural, não importa se está na área urbana, tem a lei que garante, né, que se tem talão de produtor, não sei o que mais lá, as exigências que são colocadas para quem tem atividade rural mesmo em área urbana, ele continua pagando ITR, Imposto Rural, né? Então, essa discussão também está pegando pesado, né, na revisão do plano diretor, especialmente nessa redução da proposta do perímetro aprovado lá em 2007. Vamos para os mapas amarelão agora. Bom, aqui, pessoal, obviamente que todos vocês têm interesse. Não, primeiro aquele do primeiro, do segundo, do terceiro anel perimetral. Esse aqui, ó, pessoal. Bom, então ali, ó, vocês estão vendo aqui o que a gente chama de primeiro anel perimetral, né? A gente pega lá na Ernesto Alves, a Tronca, a 13 de Maio, a região do centro ali, né? Que é basicamente que compõe aquilo que é o primeiro anel perimetral. O segundo anel perimetral da cidade são as perimetrais, tá? As perimetral norte, a perimetral Bruno Segala, e aqui embaixo a BR-116. Isso compõe o segundo anel perimetral. No plano diretor de 97, no plano diretor de 2007, se trabalhou uma proposta de, como haviam muitos vazios urbanos dentro do primeiro e do segundo anel perimetral, se trabalhou uma proposta de densificação, né? Então, se permitiu, por exemplo, os mais antigos lembram, né, que até os anos 70, 80, se construía só os caixotão no centro, né, de 8 andares, era o teto máximo para a construção de prédios, né? A partir dessa proposta de densificação, se trabalhou o grau de insolação, permitir que cada apartamento pudesse ter pelo menos 2 horas de sol por dia. Então, se jogou o prédio mais para o fundo do lote e, ao mesmo tempo, se permitiu que os prédios subissem. Então, passou a ter prédios de 20 andares em Caxias, tá? Onde tu pegava 12 andares, que era o limite, e tu podia comprar, por exemplo, o índice e fazer mais 50% sobre o índice construtivo que tu tinha anterior. Então, se conseguia chegar comprando o índice a fazer mais 6, 7 andares. Então, todos esses prédios hoje que têm 20 andares na cidade, eles basicamente trabalharam o conceito de compra de índice. Tá? E também se passou a usar um outro conceito, que é um conceito quase que mundial, de que se tu tem o terreno grande, tu pode subir, tá? Não é que nem Dubai, aqui em Caxias, tá? Mas se tu quer construir um prédio de 50 andares em Caxias, tu vai poder construir, desde que a área que ficar ao redor, né, garanta aquilo que a gente chama o grau de insolação, né, para que todos possam, e não prejudique, né, a vizinhança. Então, tu tem que ter um terreno grande, digamos, em vez de um terreno de 1.000 metros, um terreno de 5.000 metros, né, para tu poder subir mais, né? E daí tu fica gravado, tu não pode construir mais nada ao redor, mas tu sobe mais andares. Então, tu densifica, né? Então, a proposta sempre foi densificar. E agora, do terceiro anel perimetral, que fica entre as perimetrais e a Rota do Sol, e aqui é no caso onde pega vocês
e vocês pegam depois do terceiro anel perimetral, aqui, então, os índices construtivos são bem menores, né? Aqui é 1,2 ou 1,4, se eu não me engano. Tá? Onde vocês podem construir. Por exemplo, não pode, nessa região aqui, não é permitido a construção com prédios com mais de 10 metros de altura. Tá? Tem restrições de altura, tudo que fica depois do terceiro anel perimetral, e tem restrições do ponto de vista construtivos. Né? Se tu pega lá no primeiro anel perimetral, no segundo anel perimetral, tu pegava um terreno de 360 metros, tu multiplicava por 2,4, esse era o índice daquilo que tu podia construir em cima desse terreno. Agora, para nossa surpresa, mostra os amarelão aí. Esse chama do zoneamento, né? Zoneamento urbano. Vocês vejam, pode botar o antigo primeiro. Primeiro esse aqui. Bom, esse aqui vocês vão ver que a maior parte desses amarelinhos tudo aí, tanto no primeiro anel perimetral, ali o centro, né? Primeiro anel perimetral, segundo anel perimetral, tudo esse amarelinho aí era o índice 2,4. Tá? E aí a atual gestão, eles propuseram a criação de mais uma zona residencial, reduzindo de 2,4 para 1,5. Então, onde está os amarelinhos mais fracos, continua os 2,4. E onde está esse amarelo mais forte, a proposta é reduzir o índice construtivo para 1,5. Isso, na minha opinião, é um grande problema, tá? Por conta de que, se tu compra um terreno, tu tem a expectativa de construir em cima dele um terreno de 360 metros, que é um terreno normal, tu construir, multiplicar por 2,4 em cima de um terreno de 360 metros, se tu multiplicar agora por 1,5, né, tu vai construir bem menos, quase 50% a menos. E aí a pergunta que a gente faz, o sujeito comprou o terreno, está aqui o doutor Balém, né, louco para pegar uns processos desses, né? Tu comprou um terreno com a expectativa de construir 500 metros, aí tu vai lá na prefeitura. Não, quando eu comprei a escritura, está aqui, era 2,4, eu podia fazer 500 metros em cima desse terreno. Agora me reduziram para 300 metros. Mas ali nós estamos ainda entre o primeiro e o segundo anel, reduziram para 1,5. Tá? E fora do terceiro anel, 1,2, aí o Gustavo me ajuda aí. Então, aqui vocês não modificou, continuou igual, 1,2, tá? Mas quem tem terrenos nessa área central aí, imagina a confusão que agora essa revisão vai arrumar, né? Se a proposta da prefeitura for mantida de criar uma zona residencial 5, que eles chamam, né? E reduzir o índice construtivo. Então, esse aí, um dos principais problemas que estão colocados aí. Nesse mapa aí também está bem definido aí, né? Principalmente a questão da redução do perímetro urbano, né? A redução do perímetro que aparece bem lá em cima, né? Bem lá em cima. Se retirou uma grande parte de zona de uso misto e zona industrial, né? Se retirou da zona urbana, e que é, na minha lógica, um contrassenso, né? Um contrassenso porque eu, pessoalmente, defendo, aqui vou fazer uma defesa minha, pessoal, de que nós devemos crescer em direção a Flores da Cunha e em direção a Farroupilha. E tentar controlar o crescimento, não que a gente não deva crescer, em direção a Ana Rec, Fazenda Souza, Vila Seca. Por quê? Porque lá estão os nossos mananciais, né, pessoal? Todos os mananciais de água, eles estão, pega a zona de água, o anexo 5 ali, ó. Não entrou ainda, né? Vocês vão olhar por ali, ó. Lá em cima está o Mulada, aqui está o Marrecas, aqui está o Piaí, que é a próxima represa que vai ser construída, né? Ali está o Faxinal, e a gente está ali, ó. Fazenda Souza é o nosso limite, né? Onde a gente chega. Mas se avançar lá para cima, e lá para cima nós temos a projeção do novo aeroporto, né? Na região ali de Vila Oliva, tá? Da construção do novo aeroporto. Então, tem que ter ali toda uma preocupação
de não deixar a cidade avançar sobre as nossas bacias de água, né? Porque elas são, sem dúvida nenhuma, a garantia do futuro, né? Do ponto de vista do abastecimento da cidade. Essa represa do Piaí, e aqui fala quem já esteve no SAMAI, dirigindo o SAMAI, no máximo em 7, 8 anos, nós já temos que estar trabalhando, né, a construção da nova represa, né? Porque Marrecas garante água por 25 anos. Não sei, depende muito do crescimento da cidade. Hoje nós já estamos em 500 mil habitantes. Se a cidade tiver um boom e for para 700 mil habitantes para cima, acima de 700 mil habitantes, nós obrigatoriamente já temos que estar com a represa do Piaí pronta, né, para garantir o abastecimento. Então, a minha provocação sempre é de que a gente deveria encostar em Farroupilha, porque a gente já... Quem vai na Forqueta e entra pela estrada do desvio do pedágio, hoje já se confunde, ninguém mais sabe ali onde é Forqueta, onde é Caxias, onde é Farroupilha, né? A Julieta ali, né? Hoje as coisas já estão conurbadas, né? O termo que a gente fala, né? Os arquitetos, os engenheiros, a cidade já está conurbada. Então, a minha proposta sempre é da gente ter, que seria interessante não mexer na proposta de perímetro urbano de 2007, né? Deixar como estava, se garantisse, dar segurança jurídica para aquilo que estava acontecendo e deixar assim ir no sentido de Caxias e vocês aqui, especialmente no sentido de Flores da Cunha, né? E a minha última fala, então, antes de passar a palavra para os colegas vereadores, eu tenho já conversado com um monte de pessoas, né? Porque aqui esse mapa aqui é um mapa do chamado zoneamento da cidade, né? Zona residencial 1, zona residencial 2, zona residencial 3. Cada uma dessas zonas residenciais tem um índice construtivo. E aqui, na região da linha 40, vocês têm uma vocação nítida, né, para condomínios residenciais. Então, a proposta que nós já estamos colhendo, assim, com várias pessoas, se não é o caso, tá, a gente está discutindo isso na Câmara também, da gente criar uma zona especial de condomínios, que trabalham a regularização desses condomínios que já existem, né? Porque a vocação aqui dessa região, a partir da instalação desses grandes condomínios, pega o Montalcino aqui em cima, que é um condomínio de luxo aí que praticamente são poucos desse nível que existe no Rio Grande do Sul. Pega do outro lado ali tem o Antonella, tem outros projetos já andando, né, de condomínios aqui na região de vocês, e já tem vários condomínios que estão buscando a regularização da montanha, não sei mais o quê, tá? Eu acho que seria interessante a gente propor, na região ali de Nossa Senhora da Saúde, daí tu volta para o mapa regional aqui, é o 9. Na região de Nossa Senhora da Saúde, vocês vejam que daria tranquilamente para a gente propor na Câmara a discussão da criação de um zoneamento diferenciado, né? E aí vamos ter que discutir, inclusive, índice construtivo, né? Hoje nós já temos uma legislação aprovada que regula a questão dos condomínios, né? Nós tivemos durante muitos anos uma postura contrária a nível da cidade, a nível da Secretaria de Planejamento do município, contrária à questão dos condomínios, enquanto se espalhavam condomínios pelo resto do Brasil, principalmente em cima da questão da segurança, né? Caxias era terminantemente contra, não tinha legislação específica, aí surgiram os condomínios irregulares, porque não tinha legislação, né? E o pessoal não quis nem saber, começou com um sítiozinho, uma chacrinha, né? Um condomínio de chácaras, um condomínio de pequenos sítios, né? E acabaram, então, transformando esse grande problema que a gente tem de regularização de condomínios aqui nessa região. Então, fica essa proposta aqui que eu gostaria também de ouvir vocês depois, tá? Pessoal, de criar um zoneamento específico para a questão de condomínios e, portanto, isso passa a ser um diferencial na cidade, né? Um diferencial do ponto de vista de valorização da área de vocês e assim por diante. Começo com o Edson, que vai ter que sair logo. Não, é que o Edson vai ter que sair 8 horas. Então tá. Bom, boa noite, gente.
Importante essa nossa vinda aqui, fazendo uma saudação ao nosso presidente, Ed Eloy Frisso, os colegas vereadores, representando o Odilon Omelete, o ex-Toigo, Paulo Liores, Paulo Périco. Importante essa nossa estada aqui, porque o plano diretor, a discussão do plano diretor, ela é muito técnica, e foi muito feliz a comissão, através de assessoria, Mosquen e todo o pessoal que dá suporte aqui para que nós estejamos. Essa discussão ela tem que trazer aquilo que é possível e é a realidade, para que vocês puderam observar exatamente como o Frisso colocou a possibilidade de expansão. Eu acho que o grande mote nosso aqui hoje é justamente esse da zona especial de condomínios que foi falado. Por quê? Uma das coisas que foi colocada aqui, quando se comprou, quem pôde ter a possibilidade, o plano talvez não tenha observado isso, e por isso que nós estamos aqui, a questão da insegurança jurídica. Eu e o vereador Toigo falávamos aqui, porque daqui a pouco tu fez um investimento também aqui, e não pode mais, dentro da tua área, fazer algumas coisas que são importantes. Nós já tivemos na Câmara de Vereadores a oportunidade de ter uma reunião com essa área aqui, que ela tem toda uma peculiaridade com relação aos condomínios. Então, nós viemos aqui para ouvir vocês, porque este é o momento da mudança. O que nós consideramos ideal e o que é possível. Nós sempre temos que trabalhar isso, porque nós não vamos conseguir atender o interesse de todo mundo neste momento da discussão. Então, eu penso que as manifestações que ficarão gravadas aqui, né, está sendo gravado, para que depois nós possamos também, né, vereador presidente, analisar. E também uma outra possibilidade, que talvez nós não tenhamos apanhado, faça a sugestão, encaminhe para a comissão, que nós vamos também elaborar. Porque cada uma das temáticas que nós estamos indo são coisas que são observadas que nós não tivemos a condição de fazê-lo. Nós temos mais uma que vai ser em Fazenda Souza, mas nos distritos, mas também isso não impede que daqui a pouco nós tenhamos uma outra oportunidade para atender algum outro segmento que queira também participar. Então, eu vou ter que sair, não é o Grenal, porque o Grenal é só 15 para as 10, mas eu tenho uma outra reunião, vou ficar aqui com vocês, até porque, como bom colorado, eu estou meio mal. Mas só para dizer para vocês que eu vou ficar aqui até as 8 horas, pedir desculpa para vocês, a gente tem várias reuniões, então, mas dizer que nós estamos aqui muito atentos, a comissão tem ido em todas as reuniões, porque a hora da discussão vai ser lá na Assembleia Final. Vai ser a hora que nós vamos ter que produzir um plano diretor que dialogue com as realidades, evidentemente, dentro do possível. Nós não vamos conseguir ter 100% daquilo que interessa a cada um de nós. Tá bom, gente? Muito obrigado, que nós tenhamos uma boa reunião de trabalho. Obrigado, vereador. Obrigado, Edson. Vereador Gustavo. Meu cumprimento a todos vocês, minha saudação ao presidente Eloy Frisso, cumprimentar aos demais membros da comissão. Essa é uma reunião importante, uma reunião, como frisou o vereador Edson, uma reunião de trabalho, que nós viemos aqui compartilhar com vocês um pouco mais dessa ferramenta chamada plano diretor. Ela é um instrumento de planejamento, ela existe desde 72 e ela ordena todo o território do município. E nós estamos aqui particularmente na linha 40, porque nós sabemos da problemática que está instalada aqui. Não viemos aqui para achar culpados, bem pelo contrário, queremos ajudar vocês a regularizar o terreno de vocês, a edificação, para vocês realmente, de uma vez por todas, ingressarem na cidade formal. Isso é muito importante, e discutia com o Eloy Frisso hoje na sessão, se não seria este o momento, justamente, de nós não criarmos algo para essa zona de condomínios. Foi quando o vereador Eloy disse, não, talvez nós podemos criar uma zona especial diferenciada, ou seja, onde nós encontremos alguns índices ou situações que facilitem um pouco mais a regularização dessas áreas que vocês habitam ou têm alguma chácara, alguma situação assim. Essa é uma ferramenta importante, ela é muito densa, ela é complexa, mas vocês precisam saber, até para conhecer os pormenores do que está sendo decidido aí, não é somente o uso e parcelamento do solo, mas nós temos também toda a questão do meio ambiente, de saneamento, as questões de interesse turístico, enfim, questões viárias que estão sendo mudadas e discutidas agora após 10 anos. Então, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, né, que está aqui hoje, e vai ter mais outra em Fazenda Souza, e iremos finalizar, né, com uma grande audiência na Câmara, está à disposição de vocês. Estamos querendo ajudar a vocês a desenosar, né, esse problema que está aí posto, colocado, porque não pode ficar ad eterno. A gente é parceiro de vocês, temos uma equipe muito boa de servidores, de assessores, e vamos, no que for possível, né, fazer
esse trabalho juntamente com vocês para que tenham um deslinde final e que vocês tenham um bom proveito disso. Então, contem conosco, a Câmara Municipal está aqui para ajudar vocês. Um forte abraço. Obrigado, Gustavo. A vereadora Paula Iores. Boa noite. Olha quanta gente. Aumentou mais de quando nós chegamos. Parabéns por vocês estarem aqui. Demonstra o interesse que vocês têm em participar da solução desse assunto. Nós temos falado na Câmara que provavelmente essa seja uma das pautas mais importantes do ano, né? Porque ela trata de nós estarmos olhando para a nossa cidade, para o momento atual e para o longo prazo. Então, é bem importante, em cada casa que nós fomos, em cada lugar que nós fomos, estivemos na UAB, estivemos na SIC, estivemos na CA, que eu não pude estar com o grupo, cada grupo tem um olhar sobre esse assunto, né? Um olhar técnico, um olhar comercial, um olhar de meio ambiente, de construção, e é complexo. Então, estar aqui é uma oportunidade que vocês têm, que nós todos temos, de debater e de entender a complexidade disso. Então, o objetivo é escutá-los e poder esclarecer dúvidas que vocês possam ter. Tá bem? Muito obrigada. Bom, pessoal, esses são os vereadores que compõem a comissão, tá? Temos mais a vereadora Denise. Eu até fiz uma brincadeira, disse que ela está de cria nova, né? Tá, a mãe recente, né, do menino Eduardo, né? Então, ela se desculpa, né, por não estar presente aqui. Mas eu também gostaria de ouvir os vereadores que estão nos prestigiando aqui, né? E é muito bom quando os vereadores, não só da comissão, também participam, né? Vereador Paulo. Obrigado, presidente Eloy. Um abraço a todos os meus colegas e um abraço a todos vocês. Ouvindo aqui os colegas e já discutindo sobre o nosso plano diretor, eu vejo uma questão muito importante que é justamente sobre essa região. Não só a questão dos condomínios, mas se nós observarmos, eu não sei, tu tens o anexo 10 ali? Se nós... Alô? Pode ser assim mesmo. No anexo 10, nós vamos observar que uma das áreas urbanas mais desabitadas é justamente aqui, Nossa Senhora da Saúde. Aquele vermelho que só tem as áreas, que é a divisão administrativa, aquele. A região administrativa vermelha proposta. É, a vermelha. Essa aí. Não. Esse é o antigo, né? É. Esse aí. Tem aquele que aparece... Bom, essa aqui mesmo. Se nós observarmos, e tu for ali para a Nossa Senhora da Saúde, nós vamos notar que é a região que mais tem área para se desenvolver novos condomínios. Isso é muito importante o que o vereador, o Eloy e o colega Gustavo colocaram aqui, a questão, e o vereador Edson também, a questão de uma legislação específica e diferenciada, porque justamente ali na Senhora da Saúde, ó, isso. Alô, é que está dando microfonia. Se tu puder aumentar ali. Ah, ele está carregando. Mas é a esquerda ali em cima, na Senhora da Saúde. Isso. Se a gente observar, não sei se o pessoal dá para ver ali, ó, mas vejam a quantidade de caminhos que nós temos, que é bem menor do que outras regiões aqui de Caxias do Sul, o que propicia justamente nós fazermos esta nova legislação, pensando no desenvolvimento dessa região, mas de uma forma coerente, lógica, protegendo toda a natureza, os mananciais, mas que tenha realmente essa legislação para resolver o problema para muitos que aqui estão, mas também para evitar problemas futuros.
Então, esse é um pensamento que, com certeza, a gente vai construir lá dentro da Câmara, especificamente aqui, não só para a área de vocês, para outras áreas, mas falando da nossa região aqui, da Nossa Senhora da Saúde, nós temos muito a desenvolver essa região. E, por isso, esse é o nosso compromisso. Então, isso que eu queria deixar salientar dentro aqui do nosso trabalho. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Velocino. Porque junto, tecnicamente, comissão, poder público, a gente encontre um critério justo para cada cidadão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Velocino. Melete queria falar alguma coisa? Boa noite a todos. Saudando o Frisso aqui, presidente da comissão, saúdo a todos os vereadores e saúdo a todos os presentes. E a gente fica feliz em ver essa imensa quantidade de pessoas que estão aqui demonstrando interesse nesse momento que é muito importante para a cidade. Em nome do vereador Adiló, que também gosta de participar, e nós temos a Comissão de Legislação Participativa Comunitária, que também sempre está presente com o vereador Frisso e as demais, porque eu acho que o dever do vereador não é só o da comissão, mas todos têm o dever de ajudar e participar, né, desde que haja a necessidade. Importante. Então, dizer que, nesse momento, o vereador Adiló, por circunstâncias particulares, ele não pode estar presente hoje, ele tem um compromisso. Mas só uma palavrinha dizer que o plano diretor é muito importante para ser discutido e a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho, porque ele vai repercutir muito logo ali na frente. Plano diretor se fala em cidade, plano diretor se fala em comunidade, se fala na vida das pessoas dentro de uma cidade. E se a gente começa a formar uma comunidade maior, como é a linha 40, por exemplo, por lado de cá vai ter que crescer também outros aspectos. Educação, saúde, transporte, habitação, todos os serviços. E se começa a limitar muitas coisas, como é que vai desenvolver uma comunidade? Por isso que é importante, a gente tem que ter muito cuidado e tem que pensar muito, né, com muito carinho, porque quando se forma uma comunidade, ela tem que ter o bem-estar social e o plano diretor está diretamente ligado nesse sentido. Muito obrigado, boa noite pela participação de todos. E obrigado pela participação de todos. Obrigado. Só, por último, João, tu tem condições de colocar o plano viário? Deu pau. Bom, o plano viário, tá? Esse mapa aqui, tá, pessoal? Esse mapa aqui, esses azulzinhos aí, são todas as ruas de Caxias, tá? Dentro da área urbana. E essas ruas, elas dialogam com a realidade de vocês, porque aqui está a projeção da largura das ruas, tá? Então, para toda a região aqui, da linha 40, arredores aqui e tal, nós temos que ver as ruas projetadas e ver se efetivamente a largura delas está sendo respeitada ou a prefeitura extrapolou ou deixou muito para baixo, né? Então, essa é uma outra situação que nós temos que ter claro, né? Por isso que quando a gente está trabalhando essa proposta do zoneamento especial para condomínios, até para ter, do ponto de vista do plano viário, uma proposta também diferenciada, que dialogue com essas demandas de vocês, né? Do lixo que não vem, do ônibus que não vem, né? Do posto de saúde que não tem, né? Essas questões todas, elas podem ser trabalhadas, então, a nível do zoneamento, né? Do ponto de vista de obrigar o executivo, a prefeitura, né? A tratar vocês de forma diferente e reconhecer que não é só cobrar imposto, né, pessoal? Não é só cobrar imposto de vocês. Então, obrigado. Esse é o plano viário. Mosquei, estou abrindo aqui as inscrições para as falas, então, do pessoal. Só lembrar, pessoal, que nós estamos gravando, tem a moça lá, está se inscrevendo já. Lá.
Só lembrar, pessoal, que nós estamos gravando, né? Tudo isso vai ser degravado posteriormente, né? As contribuições de vocês, nós vamos aproveitar todas elas. E eu já quero antecipadamente agradecer a toda a equipe que está nos apoiando, né, nessa jornada nossa. Especialmente os servidores da Câmara Municipal de Vereadores, as assessorias, né, dos vereadores que aqui estão, que têm sido fundamentais, né, do ponto de vista da gente poder trazer esse trabalho para cá. Começamos com quem, Mosquem? Paulo? Pessoal, vamos tentar, Paulo, se for possível, vamos ficar uns 3 minutos, tá? Porque senão não dá chance do pessoal falar, tá? Meu nome é Paulo Roberto, sou morador do Vinhedos ali e venho com frequência aqui com a nossa turma aqui da linha 40. Pessoal, boa noite a todos e a todas, boa noite ao vereador Eloy, cumprimentando o Eloy, eu cumprimento toda a turma da comissão e a turma da sustentação. Tá todo mundo preocupado, assim, a comissão está preocupada com o crescimento da cidade, e isso aí não é por menos, né, pessoal? A gente tem que se preocupar, a cidade cresce. Caxias do Sul, 1980, tinha 180 mil habitantes. Tu veja, 38 anos depois, tem quanto? Mais de 500. A minha preocupação com isso é com relação aos recursos hídricos. O cuidado com as nossas nascentes, com nossos arroios, com nossos açudes. Pessoal, nós estamos poluindo essas coisas aí. Então, como eu disse, Caxias do Sul dobrou 2 vezes. Nós pegar também o Brasil. O Brasil, 1970, eu associo isso aí com a Copa do Mundo. Lembra que tinha uma musiquinha que dizia lá, 70 milhões em ação, vai lá a seleção. Hoje nós somos 210 milhões de habitantes, consumindo água e poluindo nossas nascentes. E a crise hídrica está vindo aí, acendeu o sinal vermelho, pessoal. Nós precisamos cuidar da nossa água, das nossas coisas. Amanhã comemora o Dia Mundial da Água. Não sei se vocês sabiam, está acontecendo em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água, onde tem mais de 150 países preocupados e discutindo com a gente a água. Por que estão discutindo com a gente a água? Porque no Brasil tem 12% da água doce, hoje no Brasil, sem falar no nosso aquífero Guarani. Tem muita gente de olho na nossa água e não adianta. No Brasil, no mundo hoje tem 270 rios que são internacionais. A água, segundo alguns estudiosos, e eu tenho preocupação com isso, poderá ser o motivo da 3ª crise mundial, pessoal. Então, o que eu vim aqui, trocar uma ideia com vocês, pedir para que a gente tenha cuidado com a água, vamos ser divulgador, vamos ser multiplicador. Nós mesmo no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 32 cidades com uma estiagem violenta aí, um prejuízo na agricultura de mais de 1 bilhão. No Brasil também tem mais de 600 cidades com problema de estiagem. Então, é essa a minha mensagem. E parabéns ao Eloy, ao trabalho de todo o pessoal, e os vereadores, e ao pessoal que também nos fazia prestigiar aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Paulo. Importante essa defesa, né, da água. Pessoal, Silvana? Aqui, já. Se tu conseguir falar de pé, daí a câmera te pega. Boa noite a todos. Eu sou moradora aqui da linha 40 há 20 anos já, tá? Então, eu trago aqui, eu vou ler, porque o que nós escrevemos aqui nesse abaixo-assinado é o que nós trazemos de várias reuniões que nós temos feito da Comissão de Regularização aqui da linha 40, e até de algumas coisas, conversas paralelas que a gente ouve de moradores aqui da linha 40, e a gente não tem quem nos escute, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente ser ouvido, né? Então, eu vou ler para vocês, esse abaixo-assinado já está passando a lista por aí, e a gente pede a colaboração de todos, porque o que está escrito aqui é de interesse de todos da linha 40 em específico, tá? Que diz assim: as pessoas abaixo identificadas apoiam as seguintes proposições para o bairro da linha 40.
A criação de um zonamento diferenciado, que evite a implantação de loteamentos tradicionais e ou empresas, mantendo assim a sua vocação rural, preservando no máximo a fauna e a flora, desde que não onere demais o valor e nos cobrem um IPTU mais caro, né? Uma flexibilização na legislação que regulamenta o parcelamento do solo, a fim de ser possível a regularização dos condomínios consolidados em especial. Um parênteses, eu quero só colocar uma coisa que também ouvi de boca em boca. Quando a lei surgiu em 2011, foi dada aos investidores a oportunidade de decidir se eles queriam investir, se eles queriam gastar, se eles conseguiriam pagar todas as exigências da prefeitura. Essa lei de 2011 foi nos jogada no colo. Quer dizer, nós estamos aqui há mais de 20 anos, né? E nos colocam uma lei que a gente tem que cumprir, não nos foi dado o direito de escolher lá atrás, né? Que a doação da área institucional, que for a área verde, desconsidere o preço do metro quadrado dos condomínios, eis que economicamente elevado, e muitos dos moradores não terão condições de pagar. Sugere-se que referida compensação seja feita através da aquisição por todos os condomínios de uma única área na linha 40, e nela seja implantada uma praça, pois a municipalidade tem que considerar que os condomínios foram os grandes responsáveis pela enorme quantidade de árvores que lá se encontram hoje, o que não deixa de ser uma compensação ambiental. Que as casas e as ruas já existentes nos condomínios e na linha 40 sejam mantidas de forma como estão, que a gente também já ouviu falar que tem alguns lugares que deram prazo de 3, 4 anos para desmancharem, para saírem dos locais. Uma maior conscientização dos técnicos da prefeitura sobre a consolidação dos condomínios, pois, em sua grande maioria, já estão instalados há mais de 25 anos, exatamente no modelo que hoje se encontram. Assim, se não houver uma flexibilização por parte dos mesmos, a linha 40 e os seus condomínios nunca será regularizada, e o conflito hoje existente perdurará. Ressaltar que a prefeitura, que hoje exige uma série de diretrizes para a regularização dos condomínios, é a mesma que acompanhou a instalação dos mesmos de forma calada, permitindo a construção das casas e ruas que atualmente alega não estarem em conformidade com a legislação. Desculpa, mas é que... É vontade de falar mais do que está aqui no papel. Tem alguns casos que a gente sabe, a gente ouve muito isso, né? O nosso condomínio, por exemplo, já foi visitado por alguns vereadores há anos atrás. Tem políticos que têm terrenos, nós temos um ex-governador que tem terreno aqui, né? Quer dizer, todo esse povo sabia dos condomínios irregulares. Só que agora chega na hora, nós somos, na verdade, às vezes, da forma que estão nos pressionando, nós estamos nos sentindo bandidos. Nós somos invasores, nós somos infratores, nós somos bandidos. Nós não somos pessoas que trabalham, que lutam o dia a dia para ter... Se eu tenho um carro, eu estou trabalhando. Se eu tenho uma casa, eu estou trabalhando. Né? A gente já ouviu, vindo da prefeitura, que isso aqui não é bolsão de pobreza. Não é bolsão de pobreza, mas também não é bolsão de riqueza. Né? Existem mansões onde que se pode tirar muito, mas também tem pessoas que moram aqui que são peão de chão de fábrica e que não têm condições de pagar o que a prefeitura está nos exigindo. Então, é isso que a gente precisa, que vocês nos ajudem, porque senão vai ficar nisso aqui. Né? Vai para a justiça, o que querem, a gente fica pedindo. Né? Querem desapropriar a linha 40, querem tirar as terras de todo mundo, está todo mundo irregular. Então, por favor, nos ajudem a regularizar, que é o que a gente quer.
Esse abaixo-assinado tem também algumas coisas sobre a linha 40, escola municipal. Não sei se a maioria sabe aqui, mas a escola municipal da linha 40 comporta a primeira, a segunda, a terceira e a quarta séries na mesma sala com a mesma professora. 2018, primeiro, segundo, terceiro e quarto anos na mesma sala com a mesma professora. E aí estão nos cobrando IPTU porque nós temos escola. O assoalho da escola, segundo alguns moradores da linha 40, está cedendo há anos. Né? As pessoas não têm parada de ônibus. Vocês mesmos falaram que, né, aqui está cheio de condomínios. As senhoras que vêm prestar serviço, que a gente conhece como faxineiras ou secretárias, elas vêm e muitas vezes elas pegam ônibus embaixo de chuva, porque não tem uma parada de ônibus coberta. Iluminação não tem, é precária a iluminação daqui. Coleta de lixo é ineficiente, insuficiente. Nós não temos coleta de lixo. Eu pago coleta de lixo no meu carnê de IPTU, mas eu tenho que levar todos os dias o lixo para Caxias. Para Caxias, né? Desculpa. Para a cidade. E muitos moradores da linha 40 têm que pegar o seu lixo e levar para a cidade, levar para o centro. E nós pagamos. E eu já ouvi, quando eu liguei pedindo explicação, eu já ouvi que não importa se tem um container de lixo na frente da minha casa ou não. Como eu faço parte da cidade, tendo coleta de lixo em outros locais, eu tenho que pagar igual. Né? Então, assim, não sei, não me lembro qual que foi dos vereadores que falou que só estão nos cobrando, nós estamos que nem, me desculpe a expressão, não vou falar porque é bobagem, nós estamos que nem palhaço para lá e para cá, pedem um monte de papel, a gente corre, o Júnior da Garden está aqui, sabe? Né? A quantidade de vezes que fazem trabalho, volta para a documentação, vai para lá a documentação, pede mais dinheiro para isso. Então, assim, ó, chega um ponto que a gente não vai mais ter como colaborar. E daí vamos ver como é que fica. Se ninguém nos ajudar e ficar só no papo, para, de repente, conseguir votos na hora da eleição, pessoal, desculpe, mas a gente precisa de apoio de verdade. Obrigada. A folha está lá na porta depois. Tá bom. Silvana, quando eu fui morar lá no bairro Cruzeiro, a minha mãe também dizia assim, vamos para Caxias? Hoje não é mais, né? Então, logo, logo, vocês vão estar incorporados também à cidade. Rudimar Menegoto. Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar e parabenizar a Câmara aqui, os vereadores que estão aqui presentes, por essa iniciativa de ouvir a comunidade. Eu acho que alguns problemas que foram relatados aqui, lá atrás, se tivesse ouvido a comunidade, ver se realmente eles queriam isso ou aquilo, talvez não teria tanto problema. Então, acho, Friso, em seu nome, nos demais, do Périco, da Paula, do Toigo, do Edson Rosa, Velocino também, que está aqui presente, que é oriundo da agricultura também, acho que tem que parabenizar vocês por organizar esses eventos para ouvir a comunidade, ver o que eles querem. Tá? O Friso também mencionou meu nome na questão do plano diretor, o Velocino também, e eu participei como entidade. E eu levei lá as demandas que os agricultores me pediram. Eu não levei as coisas que eu achava que devia. E realmente a situação, eu não vou falar aqui tanto da linha 40, que a linha 40 é uma situação diferente, mas nós temos aqui gente de São Giacomo, da linha 60, de São Luís da Nona Légua, estou vendo aqui, que realmente vieram até nós e pediram que realmente eles querem que volte a ser rural, principalmente nessas áreas, nas divisas do município de Flores da Cunha e de Farroupilha. Justamente porque é toda uma região rural, de característica rural, de produção. Embora a lei diga que se possa ter uma atividade agrícola dentro de uma área urbana, mas já provou que
dá e não dá, porque gera vários conflitos. Nós temos depoimentos daqui de agricultores, inclusive dessa região, que realmente o agricultor, quando ele tem que pulverizar, ele não importa se é domingo, ele tem que ir lá pulverizar, e ao mesmo tempo se tem um condomínio, se tem um bairro do lado, geram conflitos. Então não adianta, atividade agrícola com atividade urbana junto, às vezes dá, mas às vezes não é possível, tá? Então nós colocamos essa redução, levamos essa demanda dos agricultores justamente porque nos pediram para nós realmente, porque está trazendo vários conflitos e problemas, porque o agricultor, e lá quando ele vai pedir uma licença, também gera um problema, porque já é uma área urbana, embora a lei permita, mas gera conflitos e problemas. Então nós entendemos, Friso, que é necessário a questão do crescimento, mas ele tem que ser de forma ordenada. Nós temos que respeitar a vontade dessas pessoas, desses agricultores que ainda estão lá trabalhando, que querem continuar trabalhando e querem produzir alimentos. Então, acho que, como entidade, eu peço a vocês, vereadores, que olhem essas situações que realmente eles querem continuar na atividade, eles querem produzir alimentos, tá? Então, outra coisa também que foi levado no plano diretor, que não sei se cabe a vocês, vereadores, acho que algumas coisas cabem. Nós temos situações aqui, que seja até na linha 40 também, eu acho que deve ter, de agricultores que nasceram aqui e querem morrer aqui, tá? Só que o que acontece? Quando eu não consigo mais trabalhar, aquela minha área não é mais produtiva. Mesmo eu querendo segurar meus 2 hectares, não é mais produtiva. Aí eu ganhando um salário mínimo de aposentadoria, vocês acham que eu vou conseguir pagar IPTU de 2 hectares? Não. Pessoal, então essa que talvez é a ajuda que eu peço a vocês, vereadores, é que isso... que se respeite a vontade dessas pessoas, talvez através de uma mudança da lei, que essas pessoas possam morrer lá dignamente, elas querem viver, nasceram lá e querem morrer lá, mas não pagando IPTU, porque senão elas não vão conseguir. E outra situação que o Velocino levantou, nós temos várias situações aqui que a pessoa, por estar em área urbana, ela tem uma área que é produtiva, um exemplo de 7 hectares, e tem 3 hectares que é tudo APP, que não produz nada, aí hoje, pela lei, ele tem que pagar IPTU. Só que, se fosse olhar, eu estou preservando, eu devia receber por preservar. Então, eu devia receber por preservar. Então, acho que algumas coisas... Eu estou falando algumas ideias aqui, eu não sei se cabe tudo aos vereadores, tá? Mas eu acho que algumas coisas, eu acho que vocês nos podem ajudar, sim, nessa questão, Friso, realmente dessas situações. Porque, senão, o agricultor... tem agricultores que querem, nasceram lá, eles não admitem sair de lá. Só que eles vão ser expulsos se isso continuar dessa forma. Então, mais uma vez, é um pedido que a gente faça a todos os vereadores aqui. Tem a redução ali, nós temos aqui agricultores da linha 60, São Luís da Nona Légua, principalmente São Jácomo, e até aqui da linha 40, alguns, claro, que a gente sabe que aqui é uma situação diferente, mas eu peço para vocês, vereadores, respeitar a vontade deles. Eu acho que é importante vocês virem aqui, ouvirem, mas vamos respeitar esses agricultores que querem permanecer lá na atividade e querem que continue rural, porque é o chão deles, e até que eles conseguirem produzir, vamos respeitar eles, e lembrem-se, pessoal, hoje, se não tiver o agricultor que produz, nós não temos o café da manhã, nós não temos o almoço, nós não temos a janta, tá? Esse é meu recado. Obrigado, Rudimar. Até pontualmente, tá, por conta até eu sabia que o Rudimar ia levantar a plenária aqui, e por isso até que insisti na tua fala, porque eu gostaria, Rudimar, de pedir para ti, em nome da comissão, que tu nos ajudasse a identificar quem são efetivamente os agricultores que não querem que a sua área fique urbana. Né? Porque se a gente conseguir identificar, a gente faz um trabalho melhor. Tá? Ali São Jácomo, ali nas divisas com Flores da Cunha, assim por diante, né? Ó, tem tal e tal e tal locais, assim, a capela tal, não sei o quê.
esse pessoal quer manter a área rural, porque o que me pareceu, a nível da proposta, houve esse pleito de alguns que estavam reclamando que estavam cobrando IPTU absurdamente, né, querendo cadastrar e tal, e aí eles aproveitaram e fizeram só um corte, né, geral, assim, sem muito critério. Né? Então, nesse sentido, se tu conseguir nos ajudar a identificar exatamente nessas regiões que tu falasse, na divisa com Farroupilha, na divisa com Flores da Cunha, que áreas que a gente tem que deixar rural, voltar a ser rural, e que áreas, por exemplo, eu identifico aqui em cima, ó, vou dar só um exemplo para vocês. O João já sabe, aqui na divisa com Farroupilha, no Samuara, tá? Se nós pegar a Estrada dos Romero, a prefeitura está anunciando asfalto na Estrada dos Romero. O que vocês acham que vai acontecer com o asfalto lá? Parcelamento direto, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que vai ser parcelado tudo lá? Mas e aí a prefeitura está propondo voltar a ser rural, exatamente na divisa com Farroupilha, na Estrada dos Romero, indo em direção a Caravaggio. Tá? Então, ali já é uma contradição, porque ali nós identificamos na comissão pelo menos 6 projetos de parcelamento, que já estavam encaminhados a licença ambiental e tal, não sei mais do que, e que, de repente, vão voltar a ser área rural. Então, morrem esses projetos de parcelamento, que mexe com aquilo que eu falei, né, Balém? Com um pouco daquilo que é a segurança jurídica, né, de quem adquiriu a terra, eventualmente, para fazer um parcelamento, ou quem fez lá um contrato com uma urbanizadora para parcelar um pedaço de terra, lá, alguma coisa assim. Então, se mexe também com essas questões. Se tu nos ajudar, te agradeço bastante. Correto. E eles identificar no mapa, né? Ó, aqui nós queremos que fique rural. E aí nós vamos respeitar, viu, pessoal? Não se preocupe que nós vamos respeitar. Uma outra informação que sempre é importante o pessoal ter, né? Quem está em área urbana, até 3 salários mínimos, né? Renda familiar até 3 salários mínimos, pode ser isento de IPTU, tá, pessoal? É só encaminhar a documentação na prefeitura todo ano. Tá? Só que aí pegam na taxa do lixo, né? A taxa do lixo, essa, né? Pessoal, essa ninguém escapa. Quem é o próximo? Bom, falar por último, depois... Ah, tem mais um? Oh, bem, beleza. Bom, realmente muitas das coisas que eu ia colocar já foi colocada. Eu entendi o que o Friso falou e nos conhecemos lá de 30 e poucos anos ainda no tempo da universidade. Então, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. E então, nós parabenizo a ele e toda a equipe dessa comissão que encampou esse problemão que nós temos aí. Eu acho que a maioria do pessoal que está aqui hoje, muitos já estiveram lá na Câmara, uma audiência lá que estivemos lá com a secretária, né? E não sei a que fins foi, se evoluiu muito, como é que está aquilo, o Friso pode nos dar uma posição, deu uma melhorada, está andando, está parado, porque eu acho que muita gente estava lá, aquela noite acho que nós estávamos umas 50, 60 pessoas, muitos desses aqui eu até pediria para levantar a mão, quem esteve na Câmara uma noite lá, levanta o braço por gentileza aí, ó. Olha aí, ó. Então, vocês têm uma resposta positiva, negativa, neutra daquela noite, evoluiu, o que vocês sentiram? Eloy, o que podem dizer para nós? Depois eu continuo. Bom, vocês lembram que a secretária prometeu que já tinha alguns processos já bem avançados, né? Já tinha dos condomínios, dos 10, quanto era? 10, né? Já tinha uns 2, 3 que já tinham condições de ir para a Câmara, tá? Nós estamos esperando até hoje, lamentavelmente, tá? E não é por falta de cobrança. Porque na Câmara a gente quer votar e resolver o problema. Se for para a Câmara, nós resolvemos, tá, pessoal? A gente vota, eu garanto para vocês, estão nossos colegas aqui, e a gente trata isso como situação consolidada, tá, pessoal? Para nós não tem problema, inclusive, de resolver, e a legislação federal nos garante isso, tá? Toda a legislação, Estatuto das Cidades, assim por diante, garante o tratamento excepcional para a situação consolidada. Tem que ter vontade do Executivo. Eu acho, tá, pessoal, com todo o respeito
Eles estão meio enrolados com essa história de impeachment, tá? Isso aí, mais uns 15 dias, de certo, acaba essa novela, né? Acaba essa novela. Estão enrolados também, porque tiveram que mandar meio na corrida o plano diretor para a Câmara. Eu quero registrar que nós convidamos os representantes da Prefeitura para participarem dessas reuniões, e essas nossas reuniões estão sendo mais representativas das que eles fizeram, bem mais representativas, né? As reuniões que eles fizeram para discutir o plano diretor, foi meia dúzia de gato pingado e um monte de reunião lá, que o Rudimar deve ter participado de umas 20, lá na Prefeitura, no Conselho do Plano Diretor. Então, nós optamos em vir aqui ouvir vocês. A secretária? Ah, que legal, onde é que está a secretária? Muito obrigado, secretária, desculpe, não havia citado, mas obrigado por estar presente. Mas não haviam nos avisado de que haveria representação da Prefeitura, senão eu gostaria até de abrir a palavra até para a senhora, depois, se for necessário, se a senhora entender de falar. Então, nesse sentido, estamos esperando a Mirângela, que era secretária de Urbanismo, né? Ela nos colocou essa possibilidade de que rapidamente os processos iriam para a Câmara, só que até agora não apareceu nada lá, tá, pessoal? Eu digo isso porque, tu bem colocou no início, vamos separar duas coisas. Não estamos aqui para regularizar os loteamentos, estamos aqui para ver o novo zoneamento. Tá? Então, parece que para nós é uma sanfona, vai lá, toma cá, toma lá, e nós estamos aqui no meio, sem ser consultado. Você sabe que uma localidade se inicia por alguma coisa. Uma cidade cresce onde tem a igreja lá no centro e em Roda começa a se surgir uma cidade, né? E aí que começou, pode ver que as maiores igrejas estão bem no centro da cidade. Aqui, na linha 40, teve empresas aqui que já têm 50 anos, 60 anos, em Roda das empresas começou a surgir as moradias, veio um pessoal trabalhar de fora e se instala aí e tal. Então, foi povoado assim em linha 40. Temos mais de 20, 25 empresas, pequena, média ali, pequenininha, sei lá, mas tem um monte de empresazinha. E o pessoal se instala aí perto. Quem tem família, que tem terras e tem filhos, 2, 3 filhos, depois não quer vender a terra, ele quer lotear para a própria família, para os filhos, mas ele quer dar uma escriturazinha para ele. Então, tem que respeitar essa parte também para poder ele passar futuramente para os filhos, sei lá, para os netos, quiser, mas ter a oportunidade para subdividir, mas no momento oportuno. Então, um pouco de liberdade tem que ter. E esse novo zoneamento, eu acho que essa ideia que vocês, não sei de onde é que tiraram, da cartola, né, onde, de tornar uma zona de condomínios, é uma bela, eu achei fantástica essa ideia aí. Eu não sei de onde surgiu, se tem como progredir nesse sentido, mas seria uma salvação bem para uma área onde não tem muitas empresas, quer dizer, pequenas empresas que quase não representam uma expansão assim industrial, né? Mas que se povoa realmente com condomínios que já tem 10, 12 lá e outras intenções aí para surgir. Então, separar que nós precisamos sim regularizar os loteamentos, dar sequência daquilo que nós começamos lá, é importante, porque eu acho que a grande maioria do pessoal que esteve aqui hoje estava com essa ansiedade. Saber o que eles vão falar. Acho que vão dizer que nós já estamos regularizados, ou está quase pronto, ou está quase chegando, ou já, entendeu? Muita gente veio aqui para ver isso, Friso, entendeu? Acho que não. E aí, o programa de urbanismo, ele vem trazer que houve uma redução e que certamente, não certamente, como da outra vez, não fomos consultados. Expandimos, não fomos consultados, agora encolher, não somos consultados, quer dizer, quando nós vamos dar uma opinião? E hoje, democraticamente, eu vou fazer as coisas acontecer pelo melhor. Mas eu acho que tem que seguir por aí, parados não podemos ficar, senão a coisa não acontece. Nós temos que se mexer. E aí, a iniciativa deles, demos todo o apoio. Eu tenho certeza que se passar na Câmara, lá vocês vão saber fazer, porque já conhecem muito bem essa matéria, já conhecem passo a passo a nossa região aqui e sabem como é importante para todo o nosso pessoal e assim nas outras regiões também de Caxias. Ok? Obrigado a todos e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Davidson Cavalli. Aqui, Davidson. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Eloy, cumprimento os demais vereadores. Me chamo Davidson Cavalli, morador da linha 40 e técnico da área ambiental.
Inicialmente, Eloy, o que me consta, esse anexo 12 de zoneamento alterou o zoneamento da nossa região. Então, a título de sugestão, pediria que explicasse aos presentes o que implica nessa mudança de zoneamento para a nossa região. Gostaria também de ouvir a sua opinião, como a comissão pretende conciliar essa expansão proposta, ou a manutenção do antigo perímetro, com a zona de interesse turístico que foi demarcada pela Prefeitura, visto que da Visconde de Vicente de Menezes para cá, consta como área de interesse turístico. Então, com o aumento da urbanização, não consigo compreender como se viabilizaria essas duas situações. Zona turística com urbanização, porque uma coisa acaba competindo com a outra, porque a gente acaba fazendo a troca do uso do solo e acaba por diminuir, então, algumas propriedades agrícolas e algo nesse setor, nesse sentido. A nível também de sugestão, no artigo 27 desse novo plano diretor, fala, então, específico da regularização fundiária. E eu gostaria, então, de fazer uma sugestão que se levasse em consideração o artigo 11 da nova Lei 13.465, onde ela tem uma redação assim: para fins de REURB, os municípios poderão dispensar as exigências relativas ao percentual e as dimensões de áreas destinadas a uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como outros parâmetros urbanísticos e edílicos. Então, assim, entendo que isso venha a colaborar com a regularização fundiária tão necessária aqui na linha 40. O anexo 13 também demonstra a intenção da Prefeitura na implantação de área de uso comum, e para a nossa região também não consta nada. Então, a título de sugestão também, que se pudesse, então, levar em consideração a ideia dos condomínios de se juntarem e formatarem uma área de uso público, mas também já indicada pela Prefeitura. De momento, era isso. Legal. Obrigado, Davidson. Davidson, seria interessante se tu conseguisse depois essas tuas contribuições, tu nos mandar, tá? Ou nos entregar, porque são importantes. Essa questão de se gravar uma área específica é uma ideia muito boa, acho, né, Gustavo? Porque, de repente, porque tu pega vários condomínios, já tem todos os lotes divididos, tu já não tem mais área em comum, além do arruamento, né? Se preservou, de repente, alguma coisa de mata nativa dentro dos próprios lotes e tal. Então, a ideia, de repente, de a Prefeitura propor uma área específica para um parque, uma praça, assim, acharia muito interessante, sem dúvida nenhuma, e nós vamos levar essa ideia ao Executivo. A questão do zoneamento, pessoal, na realidade, a proposta que a Prefeitura está encaminhando, daí a gente optou por trabalhar na questão dos mapas, né? Mas dentro do conteúdo da reforma do plano diretor, da legislação, eles propuseram lá uns 15, 20 planos especiais, tá? Planos setoriais. Tá? Então, cada plano setorial desse tem um prazo de até 3 anos para ser implementado, né, e ser proposto, né, uma legislação específica que trata, por exemplo, e aí, saneamento, turismo, né? Então, na questão do turismo, além dos mapas que estão colocados aqui, isso aqui são as chamadas regiões turísticas, tá, pessoal? Onde nós teríamos alguns incentivos para a manutenção dessas regiões turísticas. Obviamente que aqui embaixo na linha 40, por conta das cantinas e tal, não sei o quê, o pessoal, Caminhos da Colônia e tal, o pessoal implementou aqui uma rota turística também e uma região turística. Mas até agora não tem legislação nenhuma. Só está o vermelho ali no mapa, né? Só está o vermelho no mapa. Até agora a gente não sabe o que a Prefeitura vai propor. Então, nesse sentido, é que a gente está tentando
melhorar, né, a redação, né, naquilo que for possível, né, e dar alguma luz aí para o pessoal, né, do que efetivamente a Prefeitura está propondo. Secretária Camila. Desculpe, secretária, antes não tinha visto a senhora. Boa noite a todos. Em nome do FRISO, eu cumprimento todos os vereadores, o Rudimar Menegoto, todos os presentes. Eu acho que é bem importante colocar, eu venho principalmente defendendo o interesse do produtor rural e colocar uma situação que ocorreu onde o próprio Rudimar Menegoto chamou a Secretaria de Planejamento durante as discussões do plano diretor e a Secretaria de Agricultura numa reunião aqui na linha 60 para ouvir justamente as demandas dos produtores, o que de fato eles gostariam e qual era o interesse deles dentro da área de produção deles. E, nesse momento, eles colocaram justamente que o interesse deles era voltar que aquela área fosse rural, porque hoje a gente sabe, sim, se a área é urbana e ele tem produção, ele tem muitas restrições. Tudo bem, ele pode produzir, mas ele não pode pulverizar seu parreiral de um lado de um condomínio, ele não pode ter seus animais, e dentre tantas outras restrições por estar numa área urbana. Então, se ouviu esses agricultores e se trouxe posteriormente essa proposta de redução, onde cada produtor colocou, aqui é minha propriedade, sim, eu quero que reduza, aqui é minha, eu quero que reduza. Inclusive, se trouxe para eles essa redução, e eles até encontraram áreas que podem reduzir um pouquinho mais, e isso até foi levado o Rudimar, enfim, foi levado isso adiante. Então, a minha colocação aqui é justamente defender que a área rural fique rural. A característica de muitas dessas regiões é de agricultura, é rural, e os agricultores, acho que podem falar, se algum quiser se manifestar, a vontade deles é permanecerem no meio rural. Então, a gente percebe que também é vontade de vocês, vereadores, ouvir a comunidade, por isso que vocês estão aqui. Então, é muito bom que vocês, produtores, coloquem a vontade de vocês, que, com certeza, os vereadores e tanto o executivo, eles vão acatar as suas vontades. Claro que dentro das condições, das possibilidades, do que já tem lá previsto como loteamento, enfim. Então, é só colocar isso. E, enfim, que o interesse, de fato, é que o produtor fique lá produzindo no lugar dele, sem que a gente, vamos dizer assim, incomode, porque alguns até brincam, o Rudimar também, que o gato pode ir lá no terreno do agricultor, mas a galinha dele não pode ir lá no condomínio. Então, colocar isso e pedir a atenção muito querida de vocês, vereadores, para os nossos produtores rurais. Obrigada. Obrigado. Alexandre Portolan. Boa noite a todos. Eu sou morador aqui da linha 40, do condomínio da Montanha, e venho trazer uma situação bastante específica, que nos surgiu agora, o conhecimento oficial, pelo menos para os moradores da rua de acesso ao nosso condomínio, que nós confrontamos com o chamado travessão Thompson Flores. E esse travessão, então, ele é uma exigência, digamos assim, ele tem uma exigência na prefeitura, que ele tem que ter um recuo de eixo de 10 metros, do centro do travessão, 10 metros para cada lado, que tem que ser respeitado. Então, os travessões foram instituídos, eu acho que há mais de 100 anos, riscados em cima do mapa da cidade, e, na época dessa fixação dos travessões, prevendo acesso às colônias, né, que foram criadas na época, ele não previu a questão topográfica ou de viabilidade técnica no momento que eles foram riscados. Simplesmente foram riscados, e a convenção, então, diz exatamente isso, desse recuo de 10 metros para cada lado do eixo. Só que acontece, daí eu acabei me reunindo, apesar de eu morar em condomínio, os mais afetados por causa dessa questão do travessão, por causa da regularização, então, no cadastramento das áreas, a prefeitura já tem no sistema de gel deles, de satélite, já tem riscado lá o travessão e automaticamente já tem esses recuos. Então, essa é uma diretriz que tem que ser respeitada, e eu já protocolei algum pedido na CEPLAN, nesse sentido, para descaracterização do tal do travessão, mas, falando em travessão, é uma coisa meio religiosa, né? Não se mexe em travessão,
sempre foi assim e ponto. E aí, então, que até dando uma olhadinha ali, falando com o Davidson, do artigo 27 aqui do plano, tem lá no seu inciso 4º, que fala, digamos, ali criar espaços, mecanismos de mediação de conflitos e fundiários. Então, de repente, achar uma brecha na legislação agora que está sendo revista, porque no nosso caso específico é uma rua de acesso de 400 metros, sem saída. Ela não tem saída porque o desnível, o travessão, para vocês terem uma ideia, ele passa aqui na frente da rua. Então, o desnível lá da onde ele termina a rua sem saída para cá é uns 70 metros. Então, ele não tem viabilidade técnica, já tem a rua calçada. Ele está pegando 7 casas, fazendo esse recuo dos 10 metros. Ele pega 7 casas, casas já construídas há 15, 20 anos, tendo o seu Meneghini, não sei se está aí, a parte de baixo da casa dele diz que tem 110 anos, então, no tal do recuo, pega o travessão. Claro que, falando com a prefeitura, com os técnicos, ele diz, Alexandre, é uma área consolidada, eles nunca vão mexer com vocês. Mas, na questão documental, automaticamente, sim, vai ser reduzido. Então, por exemplo, a minha área lá de 1.500 metros, ela passa para 900. Então, eu perco 1/3 do meu terreno por causa do tal travessão. E a indignação assim dos moradores é que é uma previsão, tudo bem, está na legislação aí há 100 anos, centenária, mas que não vai servir para nada. Porque o travessão que foi previsto para ser uma estrada de acesso aos lotes, ele foi substituído por inviabilidade técnica de construção dele, pela nossa estrada municipal aqui, a Vicente Menezes, que também tem a largura prevista de 20 metros. Então, tem um caso do Pedro Gallardo, que é o nosso plantador de morangos orgânicos ali, que ele está numa ilha onde, de um lado, ele vai ter o recuo do eixo da nossa estrada aqui, a Vicente Menezes, 10 metros, então ele vai ter que ceder 10 metros de um lado da estrada, e do outro lado é a nossa travessão Thompson Flores, então mais 10 metros. Né? Então, uma área que ele tem lá, não sei qual é a largura, então ele fica 10 metros de cada lado. Então, realmente seria esse pleito, se é possível, foi protocolado lá, tanto a prefeitura, como agora a gente está fazendo esse pleito, mas a recepção dos técnicos, e aí, claro, eles têm razão na questão de legislação, que a travessão é muito difícil de mexer, mas a gente tenta sensibilizar pela total inviabilidade de abrir uma rua ali. Nunca vai ser feita uma pavimentação de 20 metros por inviabilidade técnica do desnível, ou por já existir aqui paralelo, 50 metros paralelo tem a nossa via já oficial. Então, se falou muito hoje de flexibilização, então é um caso também, né, de tentar ver, é um travessão que tudo bem foi previsto há 100 anos, mas não vai ser usado, vamos descaracterizar, vamos, de repente, jogar ele aqui para cima, pelo menos nesse trecho para cima da estrada existente, já que tem previsão de alargamento, é asfaltada, é a nossa via oficial, e trazendo tranquilidade, porque alguns casos que nem o meu, pegam um cantinho da casa, mas tem pessoas que construíram que pega metade da casa. Né? A prefeitura nunca vai mexer, mas ele nunca vai ter título. Esses senhores aí que têm área rural, que daqui a 50, 100 anos vão querer, os netos, os bisnetos vão querer fazer um parcelamento da terra, o prejuízo financeiro vai ser absurdo, porque é um recuo que não serve para nada, então é só por previsão legal. Então, seria nesse sentido, até o condomínio, por exemplo, nosso, ele pega 5 terrenos, só o prejuízo de recolhimento da taxa de condomínio, porque se eu vou ter meu título reduzido, eu não vou querer pagar o condomínio com base no que eu não tenho. Então, só o prejuízo calculado é de uns R$1.000 de arrecadação mensal de taxa de condomínio, e a própria prefeitura, então, quando houver as retificações, que também vai reduzir as áreas dos dois lados da estrada, do tal do travessão, também vai ser reduzido o IPTU, né, porque as áreas vão reduzir na matrícula, então é prejuízo para todos os lados, e a gente espera que a gente consiga, de repente, incluir aí e resolver essa questão. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. José Ribeiro Júnior. Boa noite. Eu represento a Garden Engenharia, uma empresa que atua com regularizações e licenciamento de parcelamento de solo, condomínio. Eu não sou morador de condomínio, eu atuo para auxiliar na regularização, e a gente vem, ao longo de 15 anos, aprendendo muito sobre particularidades de condomínio, sobre características que fazem com que um parcelamento, uma ocupação seja ordenada. Também tem algumas experiências em outros municípios que nos faz
buscar cases importantes em que deu certo em outros locais e também pode vir dar certo em Caxias do Sul. A região da linha 40, né, eu chamo de Miami de Caxias, porque é uma região valorizada, uma região bonita, uma região que tem uma vista única. Então, nós realmente precisamos preservar a riqueza desse local. No caso particular de locais onde possuem um relevo acidentado, cursos d'água representativos, ou até mesmo vegetações preservadas, que nessa ideia de uma interação urbanística para condomínios na região da linha 40, ela tem uma certa equalização com a legislação federal, né? A legislação federal, seja ambiental ou seja para parcelamento, ela é clara com relação à preservação de todos esses mananciais, principalmente na parte da água e da vegetação. O plano diretor de 2007, que estabeleceu que a linha 40 se tornou urbana, ela estabelece uma ocupação, mas ela precisa estar equalizada com a legislação federal. A legislação federal não deixa suprimir vegetação, um caso como esse, semelhante a um local que já era urbano antes de 2007. Ou seja, a região da linha 40 já possui em essência a intenção de ter lotes maiores, preservação de vegetação, preservação de mananciais importantes. E outra, a questão de ser condomínio também está muito interligado a pessoas do meio relacionada a não permitir mais o fluxo viário, né? O fluxo viário, no caso da linha 40, já é interrompido por relevo acidentado, por curso d'água, por vegetação, por características que já não permite uma interligação viária. Então, realmente, acho que essa ideia que surgiu para transformar a linha 40 com o intuito, uma promoção, com uma ideia de fomentar condomínio, acho que ela é bem-vinda e entendo eu que esteja alinhada com a legislação federal em nível de vegetação, do novo Código Florestal e também de parcelamento. Conhecendo também as particularidades de alguns condomínios da linha 40, aí também de Pedancino, a gente vê que é importante que, eu como técnico que falo, eu pessoalmente, os desafios que nós temos, Frisso, em ter que ir na prefeitura ter uma informação. Aí depois a gente volta e fala para os representantes do condomínio. Mas depois a gente volta na prefeitura. Não se tem uma interligação adequada para tomar uma decisão técnica. E isso não é culpa dos técnicos da prefeitura, né? É um conjunto de problemas que não dá segurança técnica para o técnico assinar um documento, ou até mesmo o secretário assinar um despacho relacionado ao encaminhamento, e o empreendimento fica à mercê. Desde 2011, a Lei 15.366, que é o decreto que permite a regularização dos condomínios especiais, não regularizou um condomínio especial, né? Eu tenho projetos desde 2011, um dos primeiros projetos que entrou, que também não teve encaminhamento. Então, nós, técnicos, que temos como a responsabilidade de traduzir a questão técnica da prefeitura para os moradores, nós, que temos o conhecimento, né, deveríamos ter o conhecimento, não conseguimos dar segurança para o condomínio. Então, outro ponto importante, Frisso, vereador, eu acho que um ponto importantíssimo, uma ideia de um fundo. Porque, assim, trazer, a gente vi que muitos moradores falaram do problema de não ter infraestrutura. O problema de tornar urbano uma área é infraestrutura. Não adianta tornar urbano sem tornar a área urbanizável, né? Simplesmente cobrar IPTU não é tornar urbano. Então, no caso, nós temos um desafio, que é ofertar água tratada, recolher o esgoto e tratar. O município de Caxias já é pioneiro com relação ao tratamento de esgoto, mas a linha 40 vai se tornar um local crítico de tratamento de esgoto. Por quê? Porque todos os condomínios vão descartar o esgoto e, nos condomínios já implantados, pelo menos até o momento, a diretriz do SAMAI é exigir praticamente as mesmas coisas de um condomínio novo, imediato, né, em licenciamento, que torna extremamente difícil a regularização de áreas que já tem via pronta, não tem como implantar redes, não tem como direcionar o esgoto para um ponto. Por sinal, criar um ponto é o seguinte, nós estamos num relevo, nós não conseguimos deslocar o efluente, o esgoto de uma casa para um ponto para tratar. Tem condomínios na linha 40 que tem 3 pontos de caimento, são 13 estações dentro de um condomínio que já tem dificuldade para colocar uma estação.
Então, a ideia que eu sugiro, vereador Frisso, é a ideia de um fundo. Ou seja, novos empreendimentos vão ter que, na contrapartida, estabelecer um valor através de uma análise mais técnica para um fundo. Para os condomínios que estão já implantados e já estão consolidados, que seja convertido um valor representante, talvez a área pública, para esse fundo, e que a prefeitura tenha gestão para aplicar onde precisa, num parque, numa praça, numa estação de tratamento de esgoto pública, no recolhimento de esgoto, oferta de água tratada. Isso é tornar urbano, né? Então, é importante esse ponto de vista, e o fundo eu vejo que já teve sucesso em outros municípios, já existe fundo para outras características em Caxias do Sul, e por que não também para isso, na questão da linha 40. Bom, eu fico à disposição e obrigado. Obrigado, Zé. Acho que na montagem final, né, do nosso relatório, seria muito importante a tua contribuição. E já estamos te convidando, né, para nos ajudar lá do ponto de vista do relatório final, até com essas sugestões, acho que são muito interessantes. Só por último, então, pessoal, antes de nós fecharmos a nossa reunião, só dizer assim para vocês, ó, com relação à questão do perímetro urbano. Tá? A secretária falou que houve uma reunião na linha 60, tá? Que os agricultores foram ouvidos e tal, e gostariam que permanecesse e tal. Então, a gente precisa, a nível da comissão, se apropriar, então, dessa discussão. A gente ter essa discussão, como ela aconteceu, e, efetivamente, que área que foi abrangida. Mas eu, por exemplo, tenho conhecimento na região do Samuara, que eu citei antes, na região da Vila Cristina, lá não foi consultado ninguém, né? Simplesmente reduziram o perímetro, fizeram um risco lá e reduziram, né? Então, existem já demandas colocadas a nível da comissão de proprietários que estavam com, por exemplo, na Vila Cristina, lá um grande projeto de construção de terrenos populares, que, se reduzir do perímetro, vai morrer, né? E lá a vocação já, de fato, já não tem mais a vocação para atividade rural. Mas, Rudimar, então, fizemos esse contato, né, da gente poder sentar e ver, então, uma comissão, sei lá, alguma coisa assim, tá? Da gente sentar lá e olhar aqui, ó, linha 60 aqui, Santa Justina assim, e assim por diante. Pode ser? Utilizar a palavra de novo, eu até acabei me passando em algumas coisas e esquecendo. Eu acho interessante e, ao mesmo tempo, só uma pergunta, vereadores. Isso aí agora, precisa de alguma emenda, se mexer de novo nesses limites ou não? Tem que ser através de emenda? Sem dúvida. A Câmara tem competência para emendar ou substituir o projeto inteiro, tá, se precisar. Tá? Então, aqui eu acho que nós temos hoje moradores de todas essas regiões aqui, acho que cabe a nós, nós tivemos algumas reuniões a pedido dos moradores da linha 60, como a secretária falou, me pediram, eu marquei algumas reuniões, principalmente da linha 60, onde que foi levado a vontade das comunidades de São Luís e São Jácomo. Claro que você colocou que ali em São Jácomo existe uma divergência próxima à RS, na rodovia dos Romeiros, mas eu acho que aonde foi reduzido, eu não sei, porque aqui pelo mapa não dá, aonde existem esses moradores, pelo que eu sei, mata, inclusive, locais de APP que praticamente não tem nem condições de fazer loteamento. Então, acho que isso, de repente, é sentar com a comissão e discutir justamente para ver realmente aonde que é o limite e o que é melhor para essas pessoas, tá? Obrigado. Sem problema, pessoal, fizemos questão. Então, pessoal, não sei se tem mais alguém que gostaria de usar a palavra. Vereadores? Não? Tudo bem? Bom, a gente está à disposição, então, lá na Câmara Municipal. Tem uma comissão, lá no segundo andar, na sala de comissões, coordenada pelo Idair Mosquen, que é o assessor da comissão, e está lá também sempre presente a Valdívia. E já antecipadamente quero agradecer, então, a Valdívia Dallagnol, o João Ues, a Verônica, a Tânia Foquesato, o Marcelo Pedroso, a Fernanda Paglioli e, obviamente, o Idair,
pelo apoio técnico que tem nos dado. A Valtiva, inclusive, tem o condomínio aqui em cima, como é que chama? Antonella, é uma homenagem à filha dela. Ah, viu como eu sei das coisas? É a filha dela que deu o nome para aquele condomínio aqui em cima. Esse é um condomínio regularizado, tá? Não tem problema, acho que não tem nenhum problema aí com relação à questão legal. Então, pessoal, da minha parte, muito obrigado. Obrigado em nome da comissão, uma boa noite a todos, tá? E a gente fica à disposição de vocês aí para qualquer questão mais pontual que, eventualmente, vocês queiram nos colocar. E com relação à questão da regularização dos condomínios, nós vamos continuar acompanhando lá e informando vocês. Tá, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos.